Bom, retomando a nossa aula, né, falando sobre transição demográfica. A transição demográfica, ela é um clássico gráfico que representa as mudanças, né, as variações do crescimento vegetativo, tá, do mundo, né, da população mundial, ao longo de diferentes fases históricas, perfeito? Mas, Mayara, o que é crescimento vegetativo? Beleza, pessoal. Antes de ir para nossa análise histórica, eu quero que você olhe primeiro para esse gráfico, para você entender com calma o que ele está querendo dizer, tá? A transição demográfica, ela vai ser essas 4 fases de mudanças do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade, ou seja, quanto nasce, né, de pessoas de uma determinada nação ou grupo estudado, tá? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Ou seja, eu pego quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem. Escadinha da vida, gente. Natural, todo mundo nasce, todo mundo morre, beleza? Então, o que eu vou fazer nesse meu crescimento vegetativo? Eu vou pegar quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram dentro daquele período, para eu ver o meu saldo de pessoas vivas, ativas, tá? Que é o crescimento vegetativo, tá? Então, vamos lá. Crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Cuidado para você não confundir o crescimento vegetativo com o crescimento demográfico. O crescimento vegetativo é esse crescimento natural. Todo mundo nasce e todo mundo morre, não tem como mudar isso. Agora, o crescimento demográfico, ele leva em consideração, veja bem, o crescimento vegetativo, tá? O crescimento vegetativo mais o saldo migratório, tá? Ou seja, eu pego esse crescimento natural desse determinado local de análise e somo o saldo de pessoas que migram, né? Por quê, Mayara? Porque as pessoas, elas não são estáticas, né? As pessoas estão migrando o tempo inteiro, elas estão se deslocando o tempo inteiro. Inclusive, essa é a nossa próxima aula, né? Tipo, o nosso próximo tema, depois da nossa revisão de crescimento populacional, nós vamos estudar os deslocamentos populacionais. Ou seja, nós entendemos que as pessoas, elas não são fixas ao território que elas nascem, tá? Então, por isso que quando a gente diz crescimento demográfico, a gente leva em consideração o crescimento natural das pessoas que nascem e morrem, que não saem mesmo naquele lugar, mais o saldo migratório. Por que saldo migratório? Porque tem gente que sai e tem gente que entra, certo? Então, o saldo migratório, ele é esse quantitativo, né? Essa diferença de pessoas, né, do meu estoque, que saiu, foram para outro lugar, emigraram, e os imigrantes, né, os que chegaram no meu território. Perfeito? No cálculo não, na análise, né, do gráfico da transição demográfica, a gente não analisa as migrações, tá? A gente só analisa o crescimento vegetativo, ou seja, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, por isso que é importante, antes de fazer a análise histórica, você entender esses conceitos dessas taxas populacionais, tá? Olha só esse exemplo aqui, nessa fase 1. Taxa por habitantes. Eu tenho aqui uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Qual é o saldo nesse crescimento vegetativo? Esse menos esse, então, vão ser uma população, né, um estoque de população baixo. Por quê? Tem muita gente nascendo, mas também tem muita gente morrendo. Então, você fica no mesmo, né, digamos assim. Por isso que o crescimento natural, ele é baixo. Beleza? Muita gente nascendo, mas também tem muita gente morrendo. Então, crescimento vegetativo baixo, beleza? Show de bola. Agora, travou o meu, o meu laser. Agora, olha lá para a fase 2, tá? Na fase 2, eu tenho uma taxa de natalidade alta e tenho uma taxa de mortalidade em queda, caindo. Então, como é que fica esse saldo? Muita gente nascendo, mas tem pouca gente morrendo. Então, significa que eu tenho, olha só o meu tracejado do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo alto. É aí que a gente diz que tem o chamado baby boom, ou explosão demográfica, né? Porque você tem ali uma possibilidade de crescimento natural muito alto, tá? É o topo, né, da curva do meu crescimento vegetativo. Quando eu venho para a fase 3,
eu tenho uma queda da taxa de natalidade e mantenho uma queda também, né? Mantém constante a minha mortalidade, ou seja, as crianças começam a diminuir o estoque de crianças, né? E tenho uma mortalidade ali estável, continuam morrendo poucas pessoas. Então, eu vou ter uma queda do meu crescimento vegetativo também junto com a taxa de natalidade, tá? Já na fase 4, que é essa última fase aqui, olha só como é que mudou, né, a relação. Eu tenho uma taxa de natalidade baixa e também uma taxa de mortalidade baixa. Então, se eu tenho tudo baixo, né, o meu saldo ali de um crescimento natural também vai ser um crescimento vegetativo baixo. Perfeito? Então, antes da gente ir para essa parte histórica, é importante que você entenda graficamente essas taxas, né, as taxas demográficas, tá? Porque quando a gente olhar a parte histórica, a gente vai falar sobre essas nuances, né? Por que na fase 1 você tinha uma taxa de natalidade? Por que tinha muita gente, né? Tinha uma taxa de natalidade muito alta, tinha muita gente nascendo. Por que tinha muita gente morrendo? Porque aquele contexto histórico permitia isso. Por que já nessa última fase 4 aqui eu tenho pouca gente nascendo e pouca gente morrendo? Porque o contexto histórico te permite entender isso, né? E o crescimento vegetativo também vai ser baixo. Perfeito? Então, ter um crescimento vegetativo alto ou baixo, você tem que avaliar essas condições da natalidade e da mortalidade. Perfeito? Então, a gente vai para o próximo vídeo para explicar esses contextos históricos que você com certeza já sabe, já conhece, né? Mas a gente vai contextualizar para que você fique fera e consiga gabaritar essas questões aí sobre as fases da transição demográfica. Vamos lá no próximo vídeo acompanhar o resto.